Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nos encontramos novamente toda segunda-feira, iniciar a semana se recarregando as baterias, digamos assim, olhando para o nosso lado emocional, olhando para o nosso lado espiritual, nos reabastecendo. Ale, querida, tu tá acordada, bem-vinda, um beijo no teu coração, linda, direto de Lisboa. Lu, gratidão, que bom que você está aqui com a gente, que delícia, gratidão, boa noite, Ale. Maria, boa noite, lindeza, que gostoso, que gente em potencial, que maravilha. A Ale de Lisboa ficou acordada, são 4 horas de fuso horário, né? E tá aí com a gente, ao menos um pouquinho para sentir o gostinho, né, Ale? Para estar ao vivo. Que delícia, amada. Rose, bem-vinda. Marlene, bem-vinda. Que delícia, que bom tê-las aqui conosco. Hoje o tema é espetacular, né, gente? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Permita-se envolver por essa música. Permita-se alegrar com ela. Ai, eu não tenho motivos para estar alegre. Permita-se. Solte-se. Olha ao teu redor. Olha a vida que você teve hoje. Teve gente que hoje partiu. Essa noite nem chegou a acordar, né? Tudo que você desenvolveu hoje, tudo que a vida te deu hoje, sem cobrar nada. O ar o tempo todo, teus órgãos todos trabalhando sem te cobrar nada, sendo fiéis a você o tempo todo. Tanta outra coisa, né? Permita-se nesse momento entrar em você e fazer uma caminhada de autoconhecimento. Essa é a proposta. O tema de hoje está espetacular, espetacular. De onde vêm os nossos sofrimentos e o que fazer com eles, né? Onde enfiá-los? Aqui no sul a gente diz algumas expressões assim locais, né? Onde enfiar esse sofrimento? É um tema muito intrigante, é um tema até polêmico, né? Por conta do sofrimento, por conta de situações da vida. O sofrimento é sempre um tema que causa impacto, porque cada um tem o seu ponto de vista. E as próprias ciências comungam de pontos de vista diferentes. Por exemplo, a psicologia ela tem um ponto de vista, a psiquiatria tem outro ponto de vista, a medicina, a ciência em modo geral, né, da pesquisa, dos estudos. A neurociência tem o seu olhar em relação ao sofrimento. A terapia, né, propriamente a terapia holística, tem o seu olhar também. Porque a terapia holística, ela vem muito amarrada, né? Ela vem muito entrelaçada com elementos espirituais. Elementos espirituais, quando digo, não se refere a religiões, mas se refere à nossa conexão, digamos, o nosso lado metafísico. Eu vi a Ana aqui, agora lembrei da metafísica. Ana, boa noite. Né? Esse nosso lado metafísico, que ele não é físico. Então, as ciências mais físicas que podem comprovar com experiências geralmente têm um olhar. As ciências que são mais metafísicas comprovam por processos de repetição. 300 pessoas foram testadas, 85% apresentaram tal coisa. Então, a ciência que é mais metafísica, ela não tem comprovação material, ela não tem matéria. Ela tem comprovação por dados, por observação, né? Então, a tendência é de cada ciência ter o seu olhar, ter o seu jeito de ver. Ivânia, gratidão, bem-vinda. Neca, beijo, linda. Eu sei quem tu é, fica tranquila, tá? Beijo, Neca. Bem me quer, moda feminina. Gratidão, que delícia. Que bom tê-las aqui conosco. Gente, vou parando essa musiquinha aqui para a gente já adentrar no tema, que promete aí, né? Então, bora lá. A gente já estava começando, né? Já estava começando bater um papinho aqui. Bom, primeiro vamos olhar
O que é sofrimento? Pensa comigo. Boa noite, Ana. Beijo no teu coração. Amanhã nos vemos. Nos encontramos ao menos, né? O que é o sofrimento? Já parou para pensar o que é o sofrimento? Pense comigo, quando você sofre? Quando eu sofro? Diga-me se faz sentido para você, ok? Você sofre, eu sofro, nós sofremos todas as vezes que as coisas não acontecem como gostaríamos. Faz sentido? Eu tô sofrendo porque eu tinha uma expectativa em relação ao meu marido e ele não superou essa expectativa, ele age totalmente diferente, eu não me esperava, eu não tinha essa expectativa. Eu não tinha essa esperança. Ele tá frustrando as minhas expectativas. Ele me decepcionou. Eu tô sofrendo no meu trabalho porque eu tinha essa expectativa, né? Eu esperava que fosse acontecer tal coisa, que os colegas fossem me acolher assim, assado, que eu fosse trabalhar, fazer isso, e não é. Eu tinha uma esperança, eu esperava que o meu corpo fosse reagir dessa forma, e de repente eu estou doente. Então eu estou em sofrimento. Eu não esperava que acontecesse isso com o meu corpo. Eu tinha uma expectativa de saúde. Eu tinha uma esperança que fosse desenrolar assim esse processo. E de repente eu me vejo doente. E com uma doença às vezes que me assusta, que me assombra, por conta das experiências de quem já teve essa doença, né? Eu estou sofrendo porque eu perdi uma pessoa querida da família e é uma dor atroz, é um buraco profundo. Eu não me esperava, eu não tinha essa expectativa. A minha expectativa, a minha esperança é que eu vivesse com essa pessoa até sei lá quando, né? A gente nunca para pensar na partida de alguém que a gente ama. E aí sempre quando isso acontece, a nossa expectativa é muito frustrada e a gente sofre muito. Vânia, bem-vinda, que delícia, beijo no teu coração. Marijane, bem-vinda, coisa boa. Faz sentido para você esse olhar em relação ao sofrimento? Pense agora que sofrimentos que você tem hoje. Pega um papel, uma caneta ali, vamos aproveitar, vamos fazer terapia de fato, né? Pega um papel, uma caneta e escreva. Quais são os teus 3 maiores sofrimentos nesse momento? Se você quer escrever aqui no chat, bora, a gente já pode olhar para eles e trabalhar depois na rodada de AFT na meditação, tá bom? Se não quiser, tudo certo, estamos ao vivo aqui, né? E eu não quero expor ninguém. E tá tudo bem, tá bom? Tá tudo bem, mas de repente, né, se você se sentir à vontade, ok? Eu tinha uma expectativa em relação aos meus pais, que eles fossem me apoiar, me ajudar aqui e ali, e de repente isso não está acontecendo. Eles frustraram a minha expectativa. Eu entro em sofrimento, né? Eu começo a desencadear na minha mente julgamentos. Eles não me amam o suficiente, eles de fato não me querem bem, eles não estão aqui para me apoiar, eu tenho que me virar mesmo, né? Que mais que eu posso trazer sobre os sofrimentos? Mari querida, beijo! Lu Benacchio, beijo, que delícia! Coisa boa. Deu para entender sobre o sofrimento? Por que eu trago isso, gente? Porque no processo terapêutico, no olhar terapêutico, é bem importante a gente ter esse entendimento. Se a gente não para pensar no sofrimento, automaticamente o que vem em nós? Coisas externas, né, que rebombam em nós e geram impacto, seja físico, emocional, espiritual, energético ou mental, né? Então, coisas externas que chegam até nós e pá, né? Simbolicamente nos enchem de porrada, né? Nos causam dor, nos tiram da zona de conforto, nos desconfortam, nos incomodam. Até um certo ponto que nos desconfortam, tudo certo, né? Está claro pra gente. Agora, por que causa esse desconforto? Por que uma situação é de sofrimento para Isa e a mesma situação não gera sofrimento para Ale? Olha a Ale contribuindo aqui, eu sofro com dor no meu calcanhar esquerdo. Perfeito, Ali. Já vamos trazer alguns elementos das dores físicas, dos sofrimentos físicos. Ok? Lembra disso, vamos trazer.
Por que um sofrimento, às vezes, sei lá, a palavra do chefe, o olhar do chefe, às vezes é a mesma palavra para Isa, e a Isa entra em sofrimento, começa a xingar o chefe, que saco, esse trabalho de bosta, eu não aguento mais trabalhar aqui, eu não quero isso aqui para mim, a gente se empenha que nem uns malucos e ninguém valoriza, ninguém enxerga nada. E aí a Isa fica uma semana, 15, 20 dias reverberando isso dentro na mente e repetindo a fala do chefe. 2 minutos depois que ele falou, ele nem estava lembrando. Aliás, na verdade, ele nem quis falar muito para Isa, mas ele estava encasquetado com outra coisa. Ele tinha recebido uma avaliação negativa de um fornecedor e ele estava com um problemaço e ele respondeu assim com aspereza. E a Isa caiu em sofrimento e a Mari, dentro dela, ela só disse, ele não deve estar legal. E esqueceu aquele fato e nunca mais lembrou. E a Isa, dali um mês, comenta com a Mari, o que tu achou, Mari? O que tem esse chefe ali? Nunca tá bom, nunca tá contente. Ué, Isa, o que houve? O que aconteceu? Mas lembra, Mari, a gente tava juntos, ele disse isso. Não, mas com certeza. Mari, peguei teu nome. Não, na verdade me veio em mente os teus clientes lá, né? Mas só me veio o teu nome, é só um exemplo, tá, minha linda? Tá tudo certo. E aí, de repente, dali um mês, a Isa troca ideias com a Mari, se sente livre. E a Mari diz, mas por que, Isa, tu tá falando isso? O que aconteceu? Não tô entendendo. Lembra, Mari, aquele dia que ele falou isso pra gente, nos encheu de osso de lixo? Aí a Mari, não, Isa, aquele dia, tu sabe que eu peguei ele ali fora, esbravejando com o fornecedor, ele tinha que fazer entrega de não sei o que, de tantas toneladas, não veio nem a terça parte, ele deixou um montão de gente na mão, foi complicadíssimo para ele. Olha, foi um mês assim de rebolado para ele conseguir dar conta. Aquele momento foi o boom, ele teve ali a notícia e ele entrou aqui para passar no escritório para resolver outras coisas, para ver se ele acelerava de forma diferente. E ele pegou nós no caminho. Então não tinha nada a ver com a gente, ele nem ouviu direito o que a gente falou, Isa. Percebe? O que mudou? O gerador do sofrimento? A fala do chefe? Não, essa não mudou. Foi para as duas. O que mudou? Como impactou essa fala dentro da Isa e como impactou essa fala dentro da Mari. Provavelmente dentro da Isa já tinha essa dor. Muito provavelmente dentro da Isa ela já tinha sido criticada pelo chefe, ela já tinha sido avaliada negativamente pelo chefe, aquilo se tornou uma dor, talvez foi sendo agigantada de novo com esse processo, esse mesmo processo que a Isa viveu nesse último exemplo, ela foi agigantando, ela foi aumentando, ela foi alimentando essa dor dentro dela. Nos momentos que ela estava em silêncio, ela ia rebobinando essa fita da fala do chefe, e ela ia xingando o chefe, ela ia justificando, ela ia julgando o chefe com várias formas, com várias palavras. Quem ele pensa que é? Será que ele não enxerga o nosso sofrimento? Ele vai ser pobre um dia para ver que bom que é? Porque é assim que a gente faz, né, gente? Como é que funciona a fala da Isa aqui dentro? Como é que funciona a tua fala dentro de você? Em Caio Melo, que é um terapeuta maravilhoso aqui do Brasil, ele faz palestras, ele diz o peru, ele chama essa voz de peru. Como é que vai esse peru dentro de você? Ele te mata, ele pega uma palavrinha ou uma cara torta de alguém e ele põe já num caldeirão de fogo? Ou esse peru já vem um pouquinho trabalhado, ele te questiona, mas Isa, será que é tanto assim? Isa, que dor é essa que está dentro de você, que a fala do chefe te doeu tanto? Que dor é essa que está ali escondida e que a atitude do outro simplesmente foi o startar, foi enfiar o dedo na tua ferida? E aí você já passa a entender esse contexto de sofrimento ao olhar terapêutico, tá, gente? Você pode discordar e tá tudo bem, são olhares diferentes. E até terapeutas colegas também têm pontos de vistas diferentes do sofrimento, tá? Em relação ao sofrimento, e tá tudo bem.
esse é o meu ponto de vista, é o jeito que eu me constituí no processo de conhecimento e do autoconhecimento, mais os estudos terapêuticos, mais o meu entendimento, o meu olhar para a alma humana, meu olhar para o desenvolvimento humano, para a pessoa, né? Ou como ela foi se constituindo, tá? Há mais de 28 anos eu trabalho com seres humanos em escolas e formação e processos assim, ultimamente mais específico a terapia, mas muito tempo, né? Desde os meus 18, desde que eu me formei no magistério, nunca mais saí de escolas, em alguns momentos, assim, saí para formações, mas acabei voltando. E trabalhos assim, sala de aula, gestões, coordenações, trabalho de fato de ouvir as pessoas, de entender essas dores, de conseguir encontrar, mas por que de todo esse sofrimento? E agora, mais especificamente na terapia, ouvindo as pessoas no consultório, é muito comum eu parar e perguntar: o que você sente quando você relata essa experiência? Como se chama esse sofrimento? Onde está o sofrimento nessa experiência? Como você interpretou essa experiência? Porque às vezes, ao meu olhar de Isa, ao meu olhar externo de julgadora, porque todos nós somos de alguma forma, todos nós temos uma veinha de julgadores, todos nós temos uma veinha de autojulgadores, tá? Isso faz parte do ser humano. O que a gente vai entendendo no processo da vida é que o julgamento e o autojulgamento são venenos, e daí a gente vai conseguindo cortar um pouquinho, a gente vai conseguindo amenizar esse impacto do julgamento e do autojulgamento na nossa vida. Agora, eliminar o julgamento por completo é muito difícil, porque nós nascemos numa sociedade que é extremamente julgadora, nós nascemos numa família, as nossas relações, nós vivemos em relações que julgam o tempo todo e que se auto-julgam o tempo todo. E ok, tá tudo bem. Se a gente consegue instaurar em nós um processo de autoconhecimento, a gente consegue amenizar, abrantar, eliminar, eu acredito que não, tá? Mas suavizar um pouquinho, sim, esse processo do julgamento e do autojulgamento. Bom, certas situações, a Isa, como ser humano que é, e a sua veia julgadora que é, tem a tendência, às vezes, de se perguntar, mas onde está o sofrimento nessa experiência? Por quê? Porque, para mim, essa experiência não está instaurada dentro de mim. Eu não vivi essa experiência, ela não foi dentro das minhas calças, como eu gosto de dizer. Então, eu não consigo ter noção do sofrimento. Agora, eu preciso me colocar dentro, no coração da cliente e permitir que ela verbalize onde está o sofrimento. Como você se sentiu? Como você se sentiu? E aí é que a gente entende que sofrimento foi esse, que interpretação foi essa para gerar muitas vezes tamanho sofrimento, tá? Então, aqui nós já adentramos num entendimento que é interessante da terapia holística, é o entendimento de que o sofrimento, ele não é causado por situações externas, ele não é causado por movimentos externos, ok? O gatilho é uma situação externa, tá? O gatilho é uma situação externa, só que é como que enfiar o dedo na ferida. Se uma situação externa gera sofrimento em mim, é porque eu já tenho esse sofrimento instaurado e muitas vezes não tem nada a ver com a cara que esse sofrimento se apresentou externamente, mas o inconsciente. É aqui que eu queria chegar. As nossas experiências de vida, desde o nosso ventre materno, elas ficam como que marcadas no nosso inconsciente, ok? Carol Fortaleza, também uma outra terapeuta maravilhosa que temos no Brasil, ela gosta de usar essa imagem. As nossas experiências, memórias, e essas experiências é o que eu ouvi, o que eu senti, o que eu enxerguei, né? O que eu vi, ouvi e senti. São essas as memórias que estão dentro de nós. E essas memórias, algumas delas, muitas delas, não todas, mas muitas delas,
são interpretadas negativamente e elas ficam marcadas como que uma marca no piso fresco. Só que depois esse piso seca. E o que acontece? A marca continua. Quando na vida atual o inconsciente interpreta alguma semelhança, starta esse gatilho. Às vezes, aos olhos nossos não tem semelhança nenhuma, mas o inconsciente interpretou. Às vezes é uma coisa muito simples. É o timbre da voz. Sei lá, uma experiência que me ocorreu de uma cliente. As colegas de trabalho não se davam nada bem. Meu Deus, uma aspereza, um ranço entre uma e outra, só que não sabiam por quê. Então me procurou verbalizando isso. Olha, eu não consigo entender o porquê, ela nunca me fez nada. Eu cheguei lá depois dela, ela me acolheu muito bem, me ensinou tudo o que tinha que ensinar, mas há um ranço entre nós, que eu não consigo entender esse ranço. E aí fomos algumas sessões, o que você vai sentindo, o processo de regressão, né, muito forte, a EFT batendo nos pontos, e aí vão emergindo memórias, e aí essas memórias, bom, o que tem a ver, o que você sentiu lá, unir, reconcré, até que startou uma memória dela mamando na mamãe, já com os seus, talvez, sei lá, 11 meses, um ano e meio, talvez, maiorzinha já. Ela não sabe precisar né, que idade tinha. E a memória da mãe de ter dado um tapa na bunda dela, um tapa relativamente forte. E ela teve essa presença, né? Perguntamos para a criança interior por que desse tapa. A criança interior respondeu porque eu mordi o bico do seio da mãe. Normal, já os dentinhos crescendo, né, enfim. Então, ela devia ter mais, provavelmente, né, o dentinho crescendo ali nos 2 aninhos e meio. Não, acho que, sei lá, enfim, tudo certo. E ela ficou com essa memória, né, de sofrimento que causou isso. O que tem a ver a colega? Pasmem, a colega tinha um perfume muito semelhante ao que a mãe usava. Percebem as conexões que o inconsciente faz? Não tinha nada a ver o perfume com o sofrimento, mas foi o gatilho que startou, certo? Então, os sofrimentos são uma leitura do inconsciente, que traz para o consciente. Agora, nem sempre a gente consegue entender, se a gente não para se perguntar, ou para fazer um processo terapêutico, ou para se conhecer, para se ter nas mãos, a gente nem para se perguntar, por que isso está gerando sofrimento para mim? Já é extremamente terapêutico se um sofrimento chega para você e você se pergunta, por que eu estou sofrendo por causa disso? Mas a nossa tendência, o nosso dia a dia, primeiro, a nossa tendência não é o autoconhecimento. Segundo, 1% da humanidade, parabéns, você é 1% da humanidade, gente. 1% da humanidade para se dedicar ao autoconhecimento. Ou seja, para fazer uma meditação, para assistir uma live, desliga a televisão do canal aberto, para de assistir aquelas novelas da Globo, aquelas notícias ensanguentadas na tela, que não te traz absolutamente nada. Aliás, te traz. Eu te digo, eu vou te dizer por que todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, se conectam com a dor. Porque elas se sentem abençoadas. Sabe, desculpa a expressão que eu vou dizer, sabe quando a gente tá na merda e aí a gente percebe que o outro tá mais afundado? Isso, é um pouco esse processo. Então, na verdade, a gente se conecta na dor. E mesmo, né, assistindo dor, a gente acaba tendo um alívio. É o momento da gente ter o alívio. Por quê? Porque a gente percebe que outras pessoas estão mais na dor do que nós. Isso é bom de uma certa maneira? Porque cria compaixão. Agora, todo santo dia, todo momento, o nosso pensamento bombando na dor, no sofrimento, no vitimismo, falando de coisas negativas. O que nós estamos criando? O que você está criando para a vida de você? Uma realidade mais negativa, tá? E outro elemento que eu quero trazer em relação ao sofrimento, ok?
quanto mais na dor a gente está com os nossos pensamentos, quanto mais reverberando essa dor, quanto mais alimentando esses pensamentos de dor, e esses pensamentos geram-se sofrimentos, geram-se sentimentos de dor. Esses sentimentos de dor, a gente emana para o universo uma vibração de dor. Essa vibração de dor se conecta ao emaranhado quântico com outras dores, com outras vibrações de dor. No momento da colheita, o que nós vamos colher? Mais dor. Porque se é verdade pela física quântica que eu sou 100% responsável por tudo que acontece comigo, quer queira, quer não, eu sou 100% responsável pelo meu sofrimento também. E mais do que isso, pelo jeito que eu interpreto esse sofrimento. Ok? É um elemento que eu quero trazer, tá? Então, um elemento, o sofrimento, muitas vezes é o nosso olhar em relação à situação, é o nosso olhar em relação à pessoa. E aí, eu preciso te dizer uma verdade, porque é isso que eu faço, tá, gente? Não passa a mãozinha na cabeça, minhas clientes sabem, né? Deixa eu dar um oi aqui pra galera, tem muita gente especial aqui, Angélica, Neide, gratidão, Julie, Juliana, Tos, gratidão, Fabi, Fabiane, que delícia. Não sei dizer, Circassia Pádua Lemos, enfim, bem-vinda, Sônia, bem-vinda. Que delícia, Sônia, vou começar a dar aula de violão essa semana. Até isso eu vou me meter de novo, mas tudo certo, tô gostando da ideia, tá? Lembrei de você. Então, voltando para esse olhar do sofrimento, tá? Olha só, aquilo que eu disse lá no começo. Eu tô sofrendo porque eu tinha uma expectativa em relação ao meu marido, por exemplo, tá? Um exemplo, ok? Eu tinha uma expectativa em relação ao meu marido, ele é assim, ele é assim, ele é assim, ele é assado, ele é bruto, ele é grosso, ele não fala comigo, ele faz do jeito que ele quer, tá. 1000 coisas ali em relação ao marido. Por que a atitude do marido tá gerando sofrimento em mim? Porque eu tinha uma expectativa diferente. Eu esperava que o nosso relacionamento fosse assim, 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 assim. Certo? Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Pode doer um pouquinho, mas é com muita amorosidade. É que nem tirar a casca de uma ferida para colocar o remedinho certo para cicatrizar. Presta atenção. Se você está sofrendo por conta de uma expectativa errada em relação a outra pessoa, quem que tem a expectativa errada em relação a ele? Você. Quem imaginou coisas antes de conhecê-lo, talvez? Ou simplesmente imaginou e deu. Todos nós criamos expectativas em relação a tudo e faz parte da vida. Agora, às vezes, nos equivocamos. Então, é o outro que está errado? Não, é quem criou a expectativa. Então, assim, destrua a tua expectativa e seja mais realista. Simples assim. Eu tinha esperança que a minha chefa, que saco, por que ela é assim, por que ela é assado? Como é que tu gostaria que ela fosse? Eu gostaria que ela fosse assim, 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 mas ela não é assim. Então foi você que criou essa expectativa, destrua essa expectativa. E isso é tão forte, gente, que tem a ver com o auto-amor. Primeiro, a minha chefa não vai mudar porque eu tenho uma expectativa em relação a ela. Até porque a minha expectativa é a expectativa do meu colega é B, a expectativa da minha comadre é C, a expectativa do esposo dela é D. Percebem? Tu já imaginou que cada pessoa vai estar mudando conforme a expectativa do outro? Eu aposto que eu tenho alunos que têm uma expectativa errada em relação a mim. Eu aposto que tem pais de alunos que têm uma expectativa errada em relação a mim. E eu vou mudar por causa deles? Eu não. Primeiro, porque se fosse fácil mudar, todos nós já teríamos mudado, né, gente? As nossas dores emocionais, as nossas encrencas, as nossas ronhas, se fosse fácil mudar, a gente já teria mudado. E a gente sabe o quanto é difícil mudar, a gente sabe o quanto a gente fica anos, às vezes, em cima de uma situação e a gente percebe bem depois, não, acho que suavizou.
não é? Então, primeiro, não é nada fácil mudar, tá? Segundo, eu não preciso mudar por causa da tua expectativa. O problema é teu se tu criou uma expectativa errada em relação a mim. Vem me conhecer. E da mesma forma, o contrário. O problema é meu se eu criei uma expectativa errada em relação ao meu esposo. De repente, ele está dando o melhor que ele pode, o melhor que ele tem. E se eu criei essa expectativa, um problema é meu. Deixa eu conhecer ele melhor antes de criar essa expectativa. Porque quantas vezes a gente cria uma expectativa aparente? De novo, a aparência, a superficialidade, o não existe autoconhecimento, né? O mundo das aparências. Nós estamos hoje no mundo das aparências. Os primeiros 5 segundos. Feed, bem isso, Reels, vai passando. Os primeiros 5 segundos, se agrada, eu paro. Se não agrada, eu já fui para 10. Então, nós vivemos hoje a era da extrema aparência. Só que isso para o autoconhecimento é uma bomba. Por quê? Porque a gente vai estar sempre pipocando, a gente vai estar sempre pulando de galho em galho, dizendo que o outro é o problema. Aí lembrei de um filósofo, se eu não me engano é Sartre, que ele diz, o outro é meu inferno. Se eu não entro num processo de autoconhecimento, sim, o outro é meu inferno, porque é o outro que desencadeia em mim as dores emocionais. É a atitude do outro que faz eu recordar ou então que faz eu sentir aquela dor do passado que está ali. E eu quero trazer um outro elemento que é fortíssimo, que são as leis universais. Não vou adentrar aqui nas leis universais, eu só vou trazer uma. Se você tem interesse, poderíamos até fazer uma live sobre as leis universais, ou então tem muita coisa ali no YouTube também, se você tem interesse, bem tranquilo, vai pesquisar. Eu só quero trazer uma, tá? Tudo que acontece comigo, tudo, quer queira, quer não, tudo que acontece comigo é para o meu crescimento, principalmente a dor. Porque o ser humano já entendeu, o universo já entendeu que o ser humano só cresce e amadurece mais, né, na dor. No amor também crescemos. Só que o amor tem uma sutileza, tem uma linha muito tênue entre o amor e a possibilidade da gente interpretar esse amor no futuro como barda, excesso de proteção, excesso de zelo, e isso é um estrago. Então, é como a gente não consegue muito diferenciar o que é o amor que liberta e o que é o amor que estraga, porque de alguma forma o amor também estraga. Quando há uma superproteção, quando há um extremo zelo, quando olha para uma criança, por exemplo, uma criança que ela é extremamente protegida, ela é extremamente zelada, ela recebeu muita barda, ela foi muito super protegida por alguns motivos, é uma adulta, muitas vezes é uma adolescente, é uma adulta, essa criança, que ela não tem autonomia, que ela vive reclamando, que nada tá bom. Por quê? Porque a expectativa dela em relação à vida tá deturpada. Aquilo que ela recebeu na infância, ela precisaria ter continuado a receber na vida. Isso não acontece, por quê? Porque na infância são os pais que dão, no modo geral, só que na vida ela precisa se constituir. E como lá na infância ela não teve que fazer muito esforço, a expectativa dela em relação à vida, ela acredita que, bom, vai continuar nessa progressiva de prosperidade, de bem-estar, sem eu precisar fazer nenhum esforço. Isso no real, no concreto, isso não acontece. Então, o que eu vejo? Tá? Eu, inclusive, assim, experiências de consultório, né? Clientes que me procuram com essas dores emocionais. Recebeu muito na infância, recebeu muita proteção na infância e acabou não tendo que se virar e não aprendeu a ser autônoma.
Sim, minha linda, Ali dizendo aqui que precisa dormir. Pequena, um beijo no teu coração. Amanhã com calma, em algum momento tu assiste até o final. No final vai ter um processo gostosíssimo também de libertação ali, com o Ho Oponopono que tu ama de paixão, tá? Em alguns comandos fortes. Acompanha aí, um beijo no teu coração, gratidão imensa. Te amo muito também. Nossa, me sinto honrada, linda. Beijo, tá? Depois assiste tudo com calma. Bom descanso, querida. Sim, em Portugal é meia-noite e que nada, 1 da manhã, né? 20h57 aqui. Daqui 3 minutos em Portugal é 1 da manhã. Sueli, minha linda, como é que tu estás? Que bom te ver aqui, saudade de você. Me dá notícias. Como é que foi tudo? Como é que foi teu estágio? Tá bom? Tô torcendo por você. Quero te encontrar por aí nas andanças das escolas. Então, voltando para esse olhar em relação ao sofrimento, o amor liberta, sim, o amor liberta. O amor é o que mais liberta. O único problema é, de novo, a nossa interpretação em relação ao amor, tá? Porque quando a criança é criança, ela tem várias formas de interpretar. E existe um padrão, quando nós somos crianças, forma-se dentro de nós um padrão de administrar a vida, né? Então, lá na infância, se nós tivemos algumas situações que nós tivemos que cavar de nós, que geraram até sofrimentos, mas a gente teve que se administrar, a gente vai criando um alicerce, uma personalidade firme. E aí, na vida adulta, podemos ter marcas emocionais, porque, gente, marcas emocionais todo mundo tem. Todo mundo tem marcas emocionais. Por que todo mundo tem marcas emocionais? Porque é o nosso jeito de interpretar as coisas. Ah, a mamãe me xingou porque eu não tomei banho. Eu fiquei chateada com a mamãe. Mas e pensa se ela não me xingasse? Pensa se ela me deixasse sem tomar banho? Ah, eu tenho a memória da minha mãe que ela era muito áspera comigo. Mas porque eu não queria tomar banho, porque eu não queria comer, porque se eu pudesse eu vivia de bolachinha recheada e na frente da TV. É bom, né? Percebem? Só que o meu inconsciente interpretou que a mamãe não me amava muito. Porque eu tenho essas memórias de aspereza, minha mãe trabalhando, sei lá, coisa assim, né? Minha mãe trabalhando o dia todo, isso eu, Isa, vivi. Não, eu não tinha bolachinha recheada, tá? Na minha infância. Eu só trouxe agora por causa das crianças de hoje. Mas, tipo, memórias que eu tenho. Eu tenho memórias de aspereza da minha mãe, por exemplo. Eu não tenho muitas memórias de afeto. Mas, querida, trabalhava na roça o dia todo, 4, 5, 6 vacas de leite, fazia queijo, porcos, outros animais ali, galinha, não sei o quê. Hoje eu preciso de uma carne, eu vou no mercado comprar, ela tá quase pronta. Minha mãe precisava de uma carne e ia matar a galinha. Mais a grama para cortar, mais a horta, mais a casa, 4 filhos pequenos. Cara, eu não teria sobrevivido com a personalidade que eu tenho hoje, com o alicerce que eu tenho hoje. Eu não teria sobrevivido. E aí, bom, eu tenho essas memórias da aspereza. E eu, às vezes, saio da sala de aula e venho para casa e eu tenho a mesma aspereza com a minha filha. Por quê? Porque eu tô cansada. Porque eu tô cansada. Então, agora, depois dos 40 anos, muita coisa, o meu inconsciente foi interpretar que não era falta de amor, que era o direito dela de estar cansada. Era o direito dela de agir desse jeito. Entende? Só que agora, depois dos 40, por muito tempo eu interpretei dentro de mim essa aspereza por falta de amor, por falta de afeto. E não é bem assim. Jennifer, Isa está linda com esse cabelo, também tenho que assistir com... Ai, amada Jenny, gratidão, querida. Que bom que tu gostou, tô me acostumando. Mas só assim eu deixo ele solto. Vai tranquila, Jenny, fica salvo, fica gravado, tanto no YouTube quanto no Insta, tá? Depois, com calma, escuta, põe o fone. Enquanto tu faz a janta de amanhã, põe o fone, tá? Gratidão por ter estado conosco. Um beijo no teu coração. Honro muito esse tempo que vocês estão aqui conosco, comigo, tá bom? Solange, gratidão, linda. Que delícia. Que bom que você está aqui. Então, vocês percebem como muitos dos sofrimentos, se não todos, né? Não posso dizer isso, porque eu não estou na cabeça de cada um, eu não estou nas calças de cada um, eu não estou na história de cada um, então eu não posso dizer todos, né?
É como aquela máxima, todos os cisnes são brancos. Eu não vi todos os cisnes do mundo, e se de repente algum aparece preto, né? Então, essas máximas a gente não pode estar falando, mas assim, muitos dos sofrimentos são interpretação da nossa mente. É isso que eu queria dizer. E aqui justifica por que a mesma atitude para uns gera sofrimento e a mesma atitude para outros às vezes passa despercebido e não chega a gerar sofrimento. Às vezes uma história vivida, o mesmo fato vivido por dois irmãos, um causou trauma e o outro não está nem gravado na memória, não lembra em hipótese nenhuma e nem sequer gera sofrimento. Bom, agora adentramos então no elemento, então o que fazer com o sofrimento? Tá? Primeiro, uma grande verdade da terapia, tá? Uma grande verdade da terapia, da física quântica e da espiritualidade. Marinês, gratidão, tava pensando hoje na Manu, dá um beijo nela. Diz para ela me mandar notícia se ela tá bem, como é que vocês estão? Vanessa, bem-vinda. B. Silva, bem-vinda, gratidão. Qual é o caminho então? Bom, o que eu ia dizer antes, né? Para o olhar terapêutico, para o olhar metafísico e para o olhar inclusive espiritual da espiritualidade, de novo, não tem a ver com atrelamento religioso, tá? A espiritualidade, quando a gente fala em espiritualidade na terapia, significa a gente ter o entendimento que nós somos uma alma imortal num corpo físico. Nós estamos fazendo uma experiência física, mas a nossa alma não é física, a nossa alma é metafísica. Então, a gente está vivendo experiências aqui da matéria, do corpo, mas nós estamos aqui de passagem. Depois, como vai ser a nossa passagem, se vai e volta, se é uma passagem aqui só, tudo isso nós vamos ficar sabendo lá em cima quando a gente chegar, né? Tá? Isso não vamos entrar nesse mérito. Aí, de fato, a questão de religiões, de interpretação bíblica, inclusive, tá? Interpretação bíblica. Às vezes não é nem interpretação, é discernimento de concílios. Concílios é para ter, bom, então essa religião usa essa terminologia, essa religião a partir de hoje passa a usar essa terminologia para não misturar. Eu não vou adentrar nesse quesito. Estudamos tudo isso na teologia, tá? Então não vou adentrar nessa questão religiosa, ok? É questão espiritual. Todas as religiões comungam desse alicerce único, ok? Somos seres imortais num corpo mortal, num corpo finito. Somos seres infinitos, moldados por uma criatura infinita, pela fonte criadora, pelo Criador Deus, estamos fazendo uma experiência finita, uma experiência na matéria, tá? Quando falamos em espiritualidade é isso. E aí o entendimento do sofrimento nesse olhar espiritual, nesse olhar metafísico, nesse olhar terapêutico, significa, sim, entendimento. Entender. Amadurecer, evoluir. E aí, batata, várias clientes minhas, Isa, por que o ciclo se repete? Relacionamentos, escassez no trabalho, escassez financeira, não consigo me dar bem com a minha mãe, daí vem minha sogra, é o mesmo processo. Então, ciclos que se repetem. O que é isso, ciclos que se repetem? A vida me trouxe uma experiência. Se eu não conseguir olhar para ela e aprender, ela não vai embora. Ela vai voltar. Ela vai voltar com uma outra roupagem. Mas lá no âmago, no coração, no fundo, na raiz, é a mesma dor. É o mesmo sofrimento que ambas experiências geram. Pode ser 30 anos depois. Mas daí no processo terapêutico a gente vai até a raiz, até a dor, e a gente entende a mesma dor que eu sentia lá, eu estou sentindo aqui, são experiências diferentes, são pessoas diferentes, mas é um novo ciclo que se repete. Por quê? Porque eu não entendi essa dor, eu não entendi esse sofrimento, eu não entendi o que eu precisei aprender, eu não tirei a lição dele.
E aí ele se repete. É por isso que o sofrimento vem para a nossa vida. Tá? Isso é muito importante olhar. A EFT, a Emotional Freedom Technique, que é essa da acupuntura sem agulhas, das batidinhas, ela tem a sua origem na medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa preconiza que quando nós temos 5 campos, tá? O nosso ser tem 5 campos. O campo físico, na matéria, só tem um campo na matéria, que é o físico. Os outros são sutis, os outros são metafísicos, espiritual, mental, energético e emocional, tá? Então, a medicina tradicional chinesa preconiza que quando esses 4 campos não deram conta de um sofrimento, ele starta no campo físico. E aí agora, a querida Ali já saiu, mas ela vai assistir depois, né, Ali? Um beijo no teu coração. A Ali comentou que ela tem muita dor no calcanhar. Então, é uma dor física, ok? É algo que já está startando no campo físico, mas muito provavelmente tem a sua origem no campo mental, espiritual, energético ou emocional, tá? E aí, esses 4 campos, como são sutis, como são campos não físicos, são campos metafísicos, eles se unem, eles se apoiam e tentam salvar essa situação, salvar essa dor, tentam ressignificar essa dor, tentam fazer com que o nosso inconsciente ou o nosso consciente entenda de uma outra forma. E quando não acontece esse entendimento, eclode no campo físico, tá? E aí a gente tem vários estudos, várias leituras de olhar para o corpo e entender que dor emocional, espiritual ou energética está sendo segurada, não está sendo entendida, que startou no campo físico. Eu tenho até aqui um livro que eu estou lendo agora, deixa eu ver, A Linguagem do Corpo. A Linguagem do Corpo, justamente esse olhar, o corpo grita por um olhar quando algumas outras partes de nós não estão equilibradas, não estão sendo ajudadas, não estão sendo resolvidas. Tem outro livro também, que eu não vou lembrar do autor, mas é Quando a Boca Cala, o Corpo Fala. Também é nessa linha. Então, o que significa, o que podemos olhar, que funil podemos, que estrada, que caminho podemos pegar diante de uma dor física para entender de onde vem, palpites, possibilidades, olhares diferentes. Dor de cabeça, o que pode ser a dor de cabeça, de onde vem, emocionalmente, espiritualmente, energeticamente, o que pode ser. Então, todo esse olhar desse campo sutil, desses 4 campos sutis, né? Dessa parte metafísica que somos nós. E olha só, de 5 partes, nós somos 4 metafísicas. Daí eu pergunto a você, quão estrago não causa em nossas vidas a gente cuidar tanto do físico e deixar de lado as outras 4 partes? Quão estrago não causa em nós a gente passar a maior parte do tempo assistindo TV, assistindo novela, cuidando do corpo, cuidando da roupa, gastando o nosso dinheiro com roupa? E de repente a gente nunca investe num processo de autoconhecimento, de cura, de libertação emocional. Que impacto isso não tem na nossa vida? Aí a gente quer prosperar, né? A gente quer prosperar, a gente quer ser próspero, a gente quer ser feliz, a gente quer ter paz interior, mas a gente nunca faz absolutamente nada. A gente não entra em um movimento sequer para a gente conseguir olhar para esses 4 campos metafísicos e parar um pouco de olhar para o campo físico. Isa, não é importante olhar para o campo físico? Não, eu não estou falando isso. É importante, só que nós somos 5 campos. Por que nós não equilibramos uma porcentagem para cada um? Não. No normal do ser humano, nós estamos 99% da nossa vida aqui, ó, no físico, né? E aí 1% a gente dá uma espiadinha aqui, né? Faz uma precezinha de vez em quando. Pensamento, então, vai para tudo que é biboca da vida, xingando Deus e todo mundo quando a boca tá fechada.
E aí a gente não entende porque a gente vive adoecido, porque a gente vive entristecido, porque nada acontece de bom conosco, porque não começam movimentos de prosperidade na vida da gente, porque a gente não faz nenhum movimento de prosperidade, porque a gente não se coloca em movimento. E se os nossos pensamentos e sentimentos são tão importantes para aquilo que a gente vai colher, você conseguiu entender isso? Essa chave foi a chave da noite. Se você entendeu que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos emanam vibrações, e essa vibração que é lançada para o universo, porque nós somos um campo gigante de energia, porque nós somos feitos de prótons, elétrons e nêutrons, nós somos feitos de átomos, nós somos feitos de trilhões de átomos, então nós somos um ímã gigante. Nós somos um campo gigante de energia que vibra o tempo todo. E aí, sendo um campo gigante de energia, aquilo que a gente emana é como um ímã gigante de fato. Aquilo que a gente emana a gente vai estar atraindo mais para nós. Então, se eu emano sentimentos negativos, pensamentos de tudo que é espécie, menos coisa boa, uma autoestima baixíssima, uma falta de entendimento do meu poder e da minha capacidade de criação e de cocriação, um vitimismo além da conta, que eu sou sempre a coitada e os outros sempre aprontam comigo. Se eu estou vivendo uma vida assim, mas como é que eu quero colher prosperidade? É claro que eu vou colher mais sofrimento, porque eu estou gerando mais sofrimento dentro de mim. Agora, a partir do momento que eu me conecto com aquilo que de fato eu sou, que é a centelha divina, é um pedacinho de Deus, eu vim da fonte criadora, onde eu posso acessar tudo, onde lá tem tudo. Gisele, Julie, gratidão. A Mari participando aqui, Amada, vou ter que sair. Perfeito, Mari, beijo no teu coração, fica à vontade. Bianchi, Tama, Bianchi. A Ana perguntando, boa pergunta, Ana. Então, todo sofrimento é algo que ainda não aprendemos? Em geral, sim. Em geral, sim. A física quântica diz isso, que o sofrimento é um ciclo que ainda não teve o aprendizado. As doenças físicas também, a física quântica traz isso. Uma doença, um câncer, por exemplo. Deixa eu pegar uma doença impactante, um câncer. Quando eu tiver o aprendizado, por que esse câncer se instaurou em mim? O que tá dentro de mim que está querendo me comer, que está querendo me engolir? O que eu estou alimentando há anos aqui dentro? Que rancor, que tristeza, que mágoa, que infelicidade que eu estou alimentando dentro de mim há anos, a ponto de uma célula querer comer a outra, de um pedacinho de mim querer comer o outro, de tanta energia condensada ali dentro de mim. Isso é um câncer no olhar terapêutico, no olhar metafísico, isso é o câncer. Por quê? Porque o nosso corpo, ele tem um processo gigante de cura. Haja visto, quando a gente se corta, ele se restaura. Quando a gente morde o lábio, se a gente tá bem, ele se restaura. A gente se machuca a perna, sei lá, corta, quando vai tirar a cutícula, corta, uma unha encravada, sangra. Automaticamente um processo de cura se instaura em nós. Quando a gente pega uma gripe, um resfriado, provavelmente a imunidade abaixou. Se a gente faz alguma coisa para essa imunidade levantar, automaticamente. Olha ali a pandemia, por que uns pegaram, inclusive vieram a falecer, outros pegaram, não sentiram nada, outros nem sequer pegaram? O processo de autocura do nosso corpo. Então, mesmo que a gente pegue uma doença, o natural do ser humano é que nem uma plantinha. Tu corta um galho da plantinha, ela consegue se restabelecer. Quando isso não acontece? Quando tem partes doentes. Tá? E já entendemos através da EFT, né, através da medicina tradicional chinesa, que o corpo só adoece quando esses campos metafísicos estão adoecidos. Então, de novo, vem ao encontro da metafísica, né? O sofrimento que é gerado dentro de nós, chega uma hora que ele starta no campo físico, tá? Então, as dores emocionais que são geradas dentro de nós e que a gente não olha, em algum momento starta num processo de doença. Então, o que é olhar para essa doença?
O que é entender por que essa doença se instaurou no meu campo físico? É um caminho de autoconhecimento, tá, Ana? Então, assim, ó, por que essa doença tá no meu corpo? Que dor emocional, espiritual, energética, mental que eu não olhei e que tá ali sendo crucificada, né? Que tá ali sendo alimentada dentro de mim, tá? Claro que em modo geral, né, gente? Sei lá, a Madre Teresa de Calcutá foi uma pessoa maravilhosa, entendedora de tudo isso, entendedora de metafísica, inclusive, entendedora de pensamentos e sentimentos extremamente libertadores, e ela morreu de câncer. Ok, né? Entendem? Então, alguma coisa precisa dar também para nossa partida. Agora, a questão é, bom, que qualidade de vida temos? Estamos o tempo todo doentes? Não. É uma pessoa que adoece muito, pouco? Não. De onde vem essa doença? Precisa ser estudada, né? Precisa ser olhada, precisa ser investigado, tá? Então, em modo geral isso, mas cada caso é um caso, tá? A Sônia contribuindo, eu sou mais racional, menos emocional. Sendo racional, sofro menos. Acho que não, Sônia. Acho que não, discordo de você. Todos nós somos racionais e emocionais. O que acontece? Às vezes nos bloqueamos para o emocional. Se por algum motivo na nossa vida, de repente nos entregamos para alguma experiência emocional e fomos feridos, ou então sofremos uma decepção emocional de alguma amiga, amigo, namorado, mãe e pai, às vezes, de novo, o inconsciente interpreta do seu jeito. Então, se o inconsciente interpretou, esse emocional me passa a perna, não quero confiar nele. Ele se fecha para o emocional. E aí eu uso mais o racional. É um processo de autodefesa. E aí, Sônia, tu me trouxe um elemento que eu quero dizer aqui bem importante. Olha só. Quanto mais camadas, mais sofrimento tem. Sabe aquela pessoa áspera que ninguém aguenta perto? Tudo isso são camadas. Aquela pessoa amarga, cheia de veneno, que ninguém consegue aguentar perto dela porque ela é tão amarga, ela é tão áspera, ela é tão infeliz. Camadas. Tudo camadas para autoproteção. Por quê? Porque o inconsciente ele vai interpretando assim, ó, se alguém mexe nessa ferida eu vou sofrer de novo, eu não quero sofrer. Imagina o inconsciente personificado, tá? Então ele tá ali dentro de você zelando pelas suas memórias, doídas ou não doídas, memórias de vitória também, memórias de sofrimento e memórias de vitória, tá bom? A diferença é que as memórias de vitória te geram um sentimento agradável, gostoso que você quer. As experiências de sofrimento te geram dor. Então, o inconsciente, imagina ele personificado ali dentro de você e ele diz, opa, essa experiência vai te gerar dor. Não vou deixar. Não vou deixar nem lembrar. Não vou deixar nem entrar. E se fecha. Entende? E aí, conforme vai se fechando, vai colocando camadas de proteção. Tá? É um processo de autoproteção para gerar menos dor. Então, te convido, Sônia. Pode não ser o teu caso, claro, não tem regra, não tem checklist, tá? Não tem, precisa ver a história, precisa ver como é que foi a tua infância, precisa ver que experiências de amorosidade, de afeto você teve na infância. De repente, lá na infância você teve uma experiência muito abrupta, de muita dor emocional e de repente você se fechou para isso. Não sei, não conheço a tua história, tá? Mas são elementos que eu traria numa conversa, num processo terapêutico de entendimento. Se você de fato é mais racional ou se você se fechou pro emocional, tá? Temos que ver tudo isso. Claudionei, bem-vindo. Jucinéia, saudade, minha linda. Boa noite, Claudionei. Que bom, querido. Bem-vindo, vem aqui conosco sempre. Olha um anjo de plantão aí, Ana, bem-vinda. Ó, uma terapeuta transformando ponto vidas e IFT, uma colega da IFT, a Ana, maravilhosa. Anjos de plantão aí sempre, fazendo bem à humanidade, semeando paz e libertação emocional. Que delícia, Ana, bem-vinda. Gente, deu então? Agora, o que fazer? O que fazer? Já dei uma palhinha antes, o que fazer? Autoconhecimento para entender o sofrimento, entender por que esse sofrimento veio até mim, por que esse sofrimento está batendo a minha porta, por que essa experiência está entrando em mim,
Por que que essa experiência está doendo tanto aqui dentro? Essa é a pergunta. Por que que o que essa pessoa falou dói tanto? Por que que a atitude dessa pessoa está incomodando tanto? Por que que o levantar da cama hoje de manhã me deixou tão azeda, tão amarga? Que memórias que eu tenho lá dentro de mim de que é ruim levantar cedo? Não. Se perguntar diante do sofrimento é o primeiro passo, é um passo extremamente terapêutico, que você começa a trilhar um caminho de autoconhecimento, tá? Então, se perguntar, por que que essa atitude, por que que essa experiência, por que que esse pensamento está gerando sofrimento em mim? Ok? Primeiro passo. E um segundo passo, se você quer se libertar, é começar a trilhar um caminho de autoconhecimento. Você já está aqui nos acompanhando nas nossas lives. Show de bola, gratidão. A live são umas pitadinhas extremamente homeopáticas. Se você quer acelerar esse processo, eu estou abrindo o carrinho hoje para o Desafio 21 Dias Libertando-se. O link está lá na minha bio, ok? Desafio 21 Dias Libertando-se pela plataforma Eduz. São 21 dias de sessões terapêuticas com meditação, atividades e mantras para você ressignificar muitas, se não todas, das tuas dores emocionais. Meu Deus, Isa, quanto vai custar isso? 21 sessões? Não vai custar. Vai custar menos que 2 sessões terapêuticas. E você pode pagar no crédito em 12 vezes. Então, assim, é um trabalho completo terapêutico, gigante, para quem está querendo começar uma caminhada de autoconhecimento e de entendimento dos sofrimentos dentro de si, tá? Então, ficou um trabalho maravilhoso com a ajuda dos meus mentores, ok? Ficou um trabalho completíssimo, de cabo a rabo, olhando para cada dor, para o medo do quê? Para as inseguranças, para as memórias da mãe, para as memórias do pai, memórias de luto, inclusive, sofrimento por perda de pessoas amadas. O que que eu faço? Como é que eu ressignifico tudo isso? Então, são 21 dias. Por que são 21 dias? Porque a neurociência sugere, né, comprova que precisa 21 dias repetindo isso para criar hábito. Então, por isso que eu criei esse processo 21 dias libertando-se, para ajudar você nesse entendimento e criando o hábito de você ser terapeuta de si mesmo, terapeuta de si mesma. É com a ferramenta IFT, a meditação como um processo de regressão e de ressignificação, tá? Mas, acima de tudo, o processo terapêutico. Todos os dias uma sessão terapêutica, certo? Ah, mas Isa, se eu não consigo fazer todos os dias, eu vou perder. Fica lá na plataforma. Você tem acesso a 1 ano. Então, tendo acesso a 1 ano, você pode fazer 21, mais 21, mais 21. No mínimo 12 vezes no ano você pode fazer esse processo. Pensa quanta libertação dentro de você. Porque o mês tem 30 dias, 21 dias, vai que perde algum ali, etc e tal. Você pode fazer exatamente uma vez por mês, esses 21 dias, na tua hora, numa hora confortável da tua casa, tá? Tem o grupo do WhatsApp, eu vou estar dando apoio, vou estar dando suporte, vou estar dando ajuda diretamente, tá? A questão é, entra em movimento, queira, deseje se libertar. Deseje entender as suas dores emocionais, porque é um campo que só você pode tocar e só você pode mexer. E você já entendeu que o sofrimento não são as pessoas que chegam até você e despejam a balde. Você já entendeu que o sofrimento é uma interpretação da sua mente. É uma interpretação do nosso emocional, do nosso mental, do nosso espiritual, do nosso, sobretudo a parte emocional e a parte mental, que é a nossa mente e as nossas emoções. Só que justo a nossa mente e as nossas emoções que cocriam a realidade. Então, enquanto a gente estiver vibrando na dor e no sofrimento, o que vai estar acontecendo com a gente? A gente vai estar atraindo mais dor e sofrimento. Então, precisa olhar para essas dores, para esses sofrimentos, ressignificar e entrar num outro patamar da tua vida. É ali que vai começar, tu vai começar a estar atraindo para ti prosperidade, leveza, coisas maravilhosas, gigantes, dentro desse movimento. Tá bom, gente? Então vai lá, se você quer maiores explicações, me manda eu quero no privado, tá?
Tem aí meu número também de celular, faz contato comigo, aproveita essa oportunidade, tá? Porque o valor tá bem em conta. Depois, durante o ano, né? Quem quer adquirir vai adquirir por um valor acima desse valor, tá? Por um preço acima desse valor. E assim, ó, te digo, tá muito poderoso, tá muito libertador. Vai lá na minha aba Desafio 21 Dias Libertando-se e escuta os depoimentos que tem lá de quem já fez esse processo, o quão libertador foi. Tá, gente? E te dê de presente. Olha, vai ser menos de 40 reais por mês, um processo de libertação gigante que tu vai estar te dizendo daqui um mês, tu vai estar te dizendo o porquê que eu não fiz antes. Qual que é a dica? Entre em movimento. Tire a bunda da cadeira, porque é só você aí dentro de você que pode mudar as coisas que estão dentro de você. E você já entendeu que pensamentos e sentimentos estão aí dentro e é só você que pode mexer. Tá bom, lindezas? Vamos passar então pro processo de limpeza, né? DFT. Hoje eu tenho aqui uns comandos poderosos. Eu trago uma partezinha do processo holococriação da Elaine Orives. Ela juntou um pouquinho de EFT, um pouquinho de Theta Healing, um pouquinho de comandos neurais e ela fez então o holococriação. Eu não vou conduzir todo, porque ele é longo, é um processo de meditação também, tá? Eu só vou conduzir a parte principal que faz parte do tapping, que faz parte da EFT, tá bom? Então eu vou unir o Ho Oponopono, que eu amo demais, e eu trabalhei a live passada sobre o Ho Oponopono, eu vou unir o Ho Oponopono e esses comandos ali do Theta Healing, tá? Eu me amo, me perdoo, me aprovo e me aceito, certo? Então juntando ali, aí dá um poder gigante para o nosso processo de libertação, tá bom? Sente confortavelmente, respire profundamente, vai ouvindo essa musiquinha. Respire. Mais uma vez, inspire. Solte com gás. Relaxa mais uma vez, inspira. Solta com vontade. Te concentra num sofrimento que você está tendo nesse momento. Te concentra nesse sofrimento. Te pergunta que sofrimento é esse? É a atitude de alguém de fora? É um sofrimento aqui dentro do peito? É uma expectativa que eu tinha e me frustrei? Como se chama esse sofrimento? Que nome ele tem? Lembra que todo sofrimento são memórias que acionamos, memórias que nos conectamos, memórias de dor. Memórias de dor que já temos dentro de nós e por algum motivo nos conectamos, seja pela atitude do outro, pela interpretação minha, pela expectativa minha, nos conectamos de novo com essas memórias. Qual o segredo? Limpar e ressignificar essas memórias de dor que estão dentro de mim. Respira profundamente. No tapping. Por essa memória de dor, fonte criadora, criador de tudo que é, limpa em mim esse sentimento de dor, de escassez, de medo, de rejeição, de não merecimento, de não ser boa o suficiente. Está cancelado, cancelado, cancelado.
Mais uma vez, respira profundamente e solta com gás. Relaxa. Fonte criadora, criador de tudo que é, limpa em mim esses sentimentos de sofrimento, memórias de dor, de escassez, de rejeição, de autojulgamento, de não merecimento, de não ter sido valorizada, de não ter sido empoderada, de baixa estima, de palavras e atitudes rudes, de violência física, violência emocional. Está cancelado, cancelado, cancelado. No topo da cabeça. Sinto muito, sinto muito, sinto muito. Entre as sobrancelhas, por favor, me perdoe, me perdoe, me perdoe. No ladinho do olho, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Embaixo do olho, sou grata, sou grata, sou grata. Embaixo do nariz, eu me amo, eu me amo, eu me amo. No queixo, eu me aceito, eu me aceito, eu me aceito. Na clavícula, eu me perdoo, me perdoo, me perdoo. Embaixo do braço, eu me aprovo, eu me aprovo, eu me aprovo. Mais uma vez, mais uma rodada no topo da cabeça. Sinto muito, sinto muito, sinto muito. Por favor, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sou grata, sou grata, sou grata. Eu me amo, eu me amo, eu me amo. Eu me aceito, eu me aceito, eu me aceito. Eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo. Eu me aprovo, eu me aprovo, eu me aprovo. Agora aperta aqui no pulso, inspira profundamente e quando solta, solta o pulso e solta o ar com muito gás, como se você vomitasse para fora esse sofrimento, essa dor, esse rancor, essa mágoa, essa interpretação, esse engodo interno, essa craca que tá ali, que você tá carregando a vida toda, ok? Inspira, ó, quando inspira, aperta. Quando solta o ar, solta com muita força, tá? Inspira. De novo, mais forte, mais força, mais gás. Desse jeito, esse sofrimento não sai dali nunca. Vai, força, inspira. Mais uma vez, com mais força, sem medo, deixa sair. Inspira. Respira profundamente. Se recomponha. Tudo bem se você sentir sono, bocejo, vontade de arrotar, tudo isso é libertador. Tudo bem se você sentir uma tontura, também é libertador. Nós oxigenamos muito o cérebro. Respira profundamente, entra em você. E agradeça no teu coração esse momento, esse dia, essa semana que começou. Te conecte já criando novas conexões neurais, físicas, para que essa vida de abundância, de leveza, de paz interior possa começar a acontecer em você ou possa continuar acontecendo, né? Na tua vida, em torno dos teus, em quem você convive, mas sobretudo no que você carrega, que é dentro de você, teus pensamentos e sentimentos. Gratidão por você ter estado aqui comigo, gratidão por essa hora. Honro muito, espero ter honrado essa hora com conteúdo de qualidade também, com conteúdo transformador na sua vida.
E se você sente que é um momento de dar um passo a mais, convido você para usufruir desse desafio 21 dias libertando-se, tá? O carrinho vai estar aberto até terça-feira que vem nesse valor. Então, assim, ó, me procura no privado, tira dúvidas, tá? Tá um valor extremamente simples para o processo de libertação que ele acontece. Só lembra disso. Se queremos mais libertação, precisamos entrar em movimento, tá bom? Beijo no teu coração, boa semana, fique com Deus, fique com a sua melhor versão e um beijo muito quente e gracioso para você. Tchau! Gratidão pelos corações!